Beleza, vamos começar aqui a nossa parte. Aqui é rápido, galera. E aí a gente já vai entrar nos 7 elementos em detalhes, tá? Essa live não vai ser gigantesca, tá? Ela é mais tranquila. Todos os sistemas de crenças têm 7 partes de um código que trabalham juntos para torná-los acreditável, believable, né? Quando produtos e serviços têm todas as 7 partes, eu não gosto dessa frase, eles se tornam realmente significativos. Eu vou colocar assim, eles têm mais chance de serem significativos para as pessoas do lado de lá. As probabilidades melhoram muito, estão a seu favor. É a mesma coisa de pegar um time de futebol mais ou menos igual, e de um lado você coloca o Fernando Brazão e do outro lado o Neymar na mesma posição. Provavelmente o do Brazão vai provavelmente o do Neymar vai ter mais chances, mas cara, não dá para saber o que vai acontecer. Talvez o Neymar machuque em 1 minuto, entende? Mas a probabilidade por ter o Neymar é maior do que com o Brazão. E aí, quando você tem todos esses elementos juntos, você consegue criar Googles, Amazons, Nikes, Apples, entende? Quando causas têm todas as partes, então, ó, não é só marca como a gente pensa de produto, né? As causas também. Pensa em movimentos, movimento civis, movimento feminista, movimento de combate à AIDS, movimento de libertação dos escravos, enfim. Quando as causas têm todas as 7 partes do código, elas se tornam movimentos como de direitos civis, movimento das mulheres, luta global de combate à AIDS, toma uma potência maior, né? Ter as 7 partes do código é o motivo de muitas marcas estarem fixadas na mente do público, enquanto seus concorrentes são rebaixados à segunda opção e ficam lutando. E aí vira o jogo de preço, vira o jogo de melhorar demais as características técnicas e abaixar o preço, vira o jogo de feature, vira o jogo técnico, né? E aí esse jogo técnico, ele não tem uma margem tão grande, né? Então vamos lá, agora a gente vai entrar a fundo sobre história de origem. Vamos lá. A história de origem. Todos os sistemas de crença carregam uma história. Na verdade, tudo carrega uma história. E, pessoal, já tem vários estudos que mostram, sabe aqueles estudos de ressonância, etc. Quando a pessoa está ouvindo uma história, ativa locais específicos do cérebro. E ela automaticamente dá mais atenção àquilo. Pensa nas crianças. Você tentar ensinar para ela alguma coisa ou ensinar isso mediante uma história, uma parábola, uma fábula, entende? Uma história de princesa, uma história da Disney. Cara, as chances são muito maiores. Então, a história, ela dá significado, ela faz sentido, né? Então, é muito diferente, porque a história carrega emoção. E não só isso. A história carrega emoção, mas a história, muitas das vezes, carrega conexão. Então, isso é até louco da gente pensar. Quando tem algum acidente maior e tal, e você escuta algo do tipo assim, teve 831 mortos, não sei o quê. Isso conecta menos do que se você soubesse algumas histórias específicas, entende? Então, vai contar a história da menina Ana Luísa Pereira. Essa Ana Luísa, ela tinha 7 anos e ela foi visitar o primo, e aí lá, não sei o que, eles estavam nesse... Vamos inventar que foi algum parque de diversões. E lá nesse parque, de repente, ela estava brincando, mandou o seguinte vídeo para a mãe, estava muito feliz, era o sonho dela, e aí aconteceu aquele acidente. Cara, isso impacta muito, porque tem toda a história, e aí tem emoção e conexão junto. Entende? A história das marcas é importante para nós, seja a história sobre Steve Jobs e Steve Wozniak na garagem dos seus pais, criando os primeiros computadores, seja Jeff Bezos sentado no banco de trás do carro, escrevendo um plano de negócio para a Amazon, ou o farmacêutico Dr. John Pemberton preparando a mistura da Coca. Igual eu falei para vocês, talvez várias pessoas que estavam aqui não sabiam da história da Coca, mas lá nos Estados Unidos isso é muito forte, né? Então no livro é muito presente.
Outro exemplo é a história de 2 universitários que criaram o Google dentro dos seus quartos. Pessoal, olha tanto que história é forte. Me fala aí, vamos ver se vocês matam, quem é o empreendedor que estudava em Harvard, que ele era um exímio programador, muito inteligente, problemas até sociais, assim, não tinha muitos amigos, problema com mulheres, etc. E ele foi chamado para fazer um projeto de outros 2 irmãos, e aí, nesse meio tempo, ele teve a ideia de aperfeiçoar aquilo e criou uma grande marca que todos hoje usam. Quem é essa pessoa? Eu não falei nada. A Belinha aí, beijo, meu amor. Quem que eu acabei de contar a história aqui? Conta para mim. Tio Zuc. Olha tanto que história forte. Inclusive, nossa, eu não lembrava disso. Eu era usuário do Orkut, né? Daqui a alguns anos a pessoa assistindo essa live assim, caraca, o Brasil usava uma droga pesada. Eu era usuário do Orkut. E aí, eu lembro, cara, que eu gostava muito do Orkut, eu não entendia o povo migrando aos pouquinhos para o Facebook. Aí veio aquele filme, A Rede Social. E aí eu assisti o filme A Rede Social. O que eu fiz no mesmo dia? Abri minha conta no Facebook. O que mudou? Uma história. Eu entendi o ciclo, eu conectei, e aquilo me chamou atenção. Não mais as características técnicas. Naquela época eu gostava mais do Orkut por causa das comunidades. Entende? Então eu não lembrava disso. Todos esses contos trazem uma história por trás. As suas origens são importantes para as pessoas saberem no que você acredita e quais são as suas vantagens. Isso aqui é importantíssimo. Vai ter outra frase dessa que é até mais bonita, mais completa. Mas, a pessoa confusa não compra. A história de origem ajuda muito nisso, mas não só. Para a gente que é empreendedor, que vende online de forma automática, que não tem aquele contato no X1 ali toda hora para poder quebrar objeções que possam surgir, a pessoa confusa não compra. Se você não tiver FAQ, se você não deixar as coisas claras, tirar todas as dúvidas da cabeça dela, ela não vai comprar, ela vai travar. Tá? A pessoa confusa não compra. McDonald's também é legal. Sim, a história do McDonald's, né? Esqueci o nome dele, né? Mas acho que todo mundo já viu o filme. Muito bom. A história de como começaram a... Croque, alguma coisa, né? A história de como começaram a maioria das marcas de sucesso é normalmente um dos tópicos mais importantes. Exemplo, a história do Walt Disney. Quem já ouviu alguma história sobre o Walt Disney? Que ele era um fracassado, assim, se sentia mal, não sei o quê, começou a fazer os desenhos dele, etc, ninguém queria, e aí estourou. História dos Estados Unidos, a origem dos Estados Unidos, né? Pessoal que estava grilado com impostos, né? Saindo, fugindo lá do Reino Unido, vindo para os Estados Unidos, etc. E aí teve a guerra civil deles, né? O norte contra o sul, etc. Google, Facebook, né? Todos esses têm histórias por trás. Se você tem 100 anos ou 100 dias, é fundamental que as pessoas saibam de onde você vem. Isso gera confiança e conexão, né? Caso você se considere uma marca, então agora a gente está falando muito para experts, né? Você pode carregar sua própria história de criação pessoal. Então, galera, sempre que eu estou, por exemplo, em um webinário, se você já participou de um webinário meu, eu vou te contar o seguinte, que eu era professor de matemática, que eu tinha o sonho de empreender, que de 2011 a 2018 eu tentei 7 negócios, e esses 7 negócios fracassaram. E aí o 7º negócio especificamente era uma startup que estava indo bem, aí caía, ia bem, caía, e aí o meu único programador saiu, eu fiquei puto e falei, eu vou aprender a programar. Só que aí eu vi que ia demorar demais aprender a programar pelos métodos tradicionais, isso era 2017, e aí eu comecei a procurar métodos mais fáceis de criar os meus protótipos. E aí eu encontrei várias ferramentas no code, né? No Brasil a gente não usava esse termo ainda, ninguém falava disso, né? E aí eu encontrei especificamente uma ferramenta que chamava Bubble. E aí eu fui e percebi que não só eu precisava disso, mas outras pessoas. Fiquei muito bom nisso, me vi livre para ser um empreendedor livre ali mesmo, sem depender de mais ninguém. E aí eu criei o curso da Sem Código, de 2017 para 2018. E aí foi meu primeiro infoproduto. Só que aí eu lancei, não consegui vender nada, aí eu estava muito frustrado, fui no evento, e nesse evento eu entendi que vender para público frio era o que diferenciava aquelas pessoas no palco, aquelas pessoas que estavam levantando a mão, que vendia todo dia de mim. E aí eu comecei a estudar igual um louco,
vocês sabem disso, né? Como que eu poderia vender, marketing, vendas, etc. E as coisas deslancharam de 2018 para cá. Pronto, todo mundo que já viu um webinário meu já viu uma história de origem. Isso conecta. Por quê? Primeiro ponto, professor de matemática. O que isso significa já na cabeça da pessoa? Ah, não é um playboy que nasceu em berço de ouro, etc. Muito mais fácil de conectar. Percebe? Países também têm histórias. A história do surgimento dos Estados Unidos é sobre fundadores cansados de tributações sem representação, sem achar que aquilo ali realmente estava valendo, etc. Estavam meio revoltados, né? A história moderna de libertação da Índia começa com Mohandas Gandhi, né? O nome dele é Mohandas Gandhi. Ó, cultura. A gente chama de Mahatma Gandhi. Mahatma significa grande alma, né? Então, grande alma Gandhi e o rompimento com a dominação britânica. Eu não sei como que você vivia sem saber isso, né? Essa live está mudando sua vida. Histórias sobre origens normalmente incorporam o quem e o porquê. Então, primeiro, quem? Normalmente é o líder, né? Que vai representar ali, é o fundador. E o porquê? Mas por que ele fez isso? Ele foi para a parte de... Tem vários primal brands que daria para ser feito, né? Um para sem código, né? Um para mim, enfim... Mas, por exemplo, por que ele teve que começar a... Por que ele achou a Bubble? Ninguém falava disso no Brasil, etc. Por que ele teve que achar a Bubble? Porque ele tinha uma startup, que era o Contrata E, e essa startup ficou sem programador. O único programador saiu. Pronto. Por quê? Entende? E se esse porquê ainda for mais filosófico, melhor. Meu Redmi foguete... No caderno, Xiaomi é melhor na prática. Pobre comer manga no leite, no outro dia morre de fome, porque no outro dia não vai ter nada para comer. Tio Zuc, McDonald's também. Vim correr nessa live. Bora! Quem foi o fundador de qualquer nação ou organização e por que eles começaram é algo importante das pessoas saberem. É o primeiro passo para acreditar e pertencer. O Leandro já mandou ali, o Golden Circle, né? Comece pelo porquê, start with why, do why, do... Não, gente, agora eu preciso lembrar o nome dele. Simon Sinek, né? Exatamente. Se tiver um porquê por trás ali, mais filosófico ainda, vai fazer muito mais sentido, né? Quase qualquer um perto dos seus 40 anos sabe que os Beatles vieram de Liverpool, que o Elvis Presley era um motorista de caminhão que veio do Mississippi. História de origem, né? A história de origem é a fundação básica de um sistema de crenças. O nosso cérebro funciona muito bem em história. Ativa regiões do cérebro que não ativa quando não é história, né? E ela conecta, porque histórias carregam emoções. Então, ela é a base. Ela vai conseguir construir os valores, ela vai conseguir construir os ícones, ela vai conseguir construir os ritos, né? Você não pode pedir a uma pessoa que acredite em algo que não teve uma história de construção, né? A pergunta de onde veio isso precisa ser respondida. Sem essa resposta, as pessoas perdem o interesse e aí a pessoa sem interesse vai embora. Nossa, que agonia desse erro que está dando, mas vamos lá. Teoria da evolução, Charles Darwin. Se eu simplesmente falasse teoria da evolução, Charles Darwin, e digitem aí para mim sobre a história disso. Vários de vocês iam falar que ele estava navegando na ilha de Galápagos, etc. E ele notou que alguns animais tinham alguns traços semelhantes, etc. E aí ele montou a teoria. É muito mais forte quando tem a história com elementos tangíveis do que se a pessoa simplesmente chegasse, Charles Darwin chegasse e falasse assim: galera, é o seguinte, um animal vai evoluindo mediante pequenas mudanças genéticas na reprodução, etc. Não é adaptação ao meio. Aí o cara vai falar, ué, como assim? Aí agora se ele vira e fala assim, cara, eu saquei uma coisa muito doida. Ele falava mais ou menos assim, o Charles Darwin. Um dia eu tava de boa na minha canoinha, e aí ele conta a história, faz mais sentido, né? O fato de que nós sabíamos que ele realmente viu aqueles animais, ao invés de apenas pensar e aparecer com uma teoria, torna a sua tese ainda mais believable, acreditável, né? Todas as coisas, cada uma delas começaram em algum lugar. Uma pessoa, nossa, que agonia aqui meu cabelo. Uma pessoa, uma empresa, um produto, ele começou em algum lugar, né?
Todas as histórias de criação se tornam pessoais. Nós nos conectamos, então nós admiramos por saber como foi a origem, né? As empresas lutam, é aquilo que eu falei para vocês. Eu não tinha conta no Facebook. Quando eu assisti o filme do Facebook, eu larguei o Orkut e fui para o Facebook. Simplesmente por causa da história. As empresas lutam para criar o produto ou o serviço certo. O Zipper, por exemplo, levou décadas e diferentes empresas para ser desenvolvido. A incansável busca pela criação do melhor avião, do melhor tênis de corrida, do melhor café, do melhor computador está contida na fundação de muitas empresas. Então, ó, presta atenção. A história de origem. Pronto, Thomas Edison. Thomas Edison, o que você sabe sobre ele? Digita aqui para mim. Enquanto eu bebo uma água. Vai, 10 segundos para você digitar uma mini história do Thomas Edison que te vem à mente. Lâmpada, ótimo, excelente. E ele acertou de primeira? Errou 99 vezes. Eu acho que foi mais. Mas, enfim, errou diversas vezes, né? Continuou testando. Chegou em alguns filamentos, algumas coisas que eram ok. Só que ele não queria aquilo, ele queria o top. E aí ele foi incansavelmente até conseguir gerar a energia mesmo, a luz elétrica, né? Então, a mesma história. As histórias inesquecíveis de Thomas Edison, Walt Disney, Henry Ford. A Bela sabe muito bem do Henry Ford, né? Ela leu um livro inteiro sobre ele aqui, a história dele. Cada produto pode ter seus próprios elementos do Primal Branding, não só a empresa como um todo. Então, presta atenção, aquilo que eu falei para você. Principalmente grandes holdings, ela vai ter, principalmente montadora de carro. Cara, cada carro, ele vai carregar uma história em si, um público-alvo, os valores dele. Alguns carros vai ser mais família, outros carros vai carregar os valores, as crenças de liberdade, de nomadismo, esse tipo de coisa, né? Eu ia fazer um comentário, o que era? Esqueci. Até para os departamentos internos é importante. Nossa, sabe como que a gente resolveu fazer o Jeep? Aconteceu um teste assim, assim, assado, tava aqui, sei lá, tô inventando, tá? Tava quebrando demais o amortecedor, e a gente falou, cara, e se a gente fizer um assim, um mais alto, não sei o quê? De repente surgiu o Jeep, e cara, olha aí, agora a gente vai para, entendeu? Então, mesmo para os departamentos internos, para as pessoas que trabalham ali serem mais motivados, o Primal Branding funciona. Porque conecta, entendeu? Não é solto, conecta, tá? A história da criação do Jaguar, que é propriedade da Ford Motor Company, é diferente da criação dos caminhões da Ford. Percebe? Pode ser a mesma companhia, mas os produtos internos ali vão ter diferenças. A história dos Cadillacs é diferente da história da Chevrolet, mesmo que ambos sejam da GM. Frequentemente, por seus próprios motivos, algumas holdings preferem se manter distantes e anônimas. A maioria das holdings, na verdade, né? Elas ficam quietinhas aqui mais na parte gerencial. Agora, as empresas / seus produtos fortes aqui, todas elas normalmente já têm o Primal Branding forte com uma origem, né? Uma história. Mas se as holdings quiserem ressoar nos consumidores e investidores, elas devem comunicar suas próprias histórias de criação e as outras partes do código primitivo para os seus funcionários, para o público, para os investidores, vendedores, governos e constituintes principais. Todo mundo que souber aquela história, ela tem mais chance de colar na cabeça, grudar na cabeça da pessoa e ela dar valor, tá? Olha aqui esse comentário da Beatriz Foods. Presos aos moldes tradicionais de publicidade e gastando milhões com propaganda para impulsionar sua linha de produtos e logo, o espectador continua sem ter uma ideia clara sobre a empresa e seu propósito. Mais importante, nós sequer nos importamos. O que ela está falando aqui? Ela está falando assim, tem marcas que elas estão comunicando errado. Elas ficam simplesmente gastando para te forçar a você gostar daquela marca. Mas, cara, pensa comigo. Essa tampinha aqui. Cara, essa tampinha é simplesmente uma tampinha. Você vai ficar fazendo anúncio para mim. Se eu precisar de uma tampinha, eu compro essa tampinha. Agora, se eu sei que essa tampinha aqui, ela foi criada dessa forma, porque um dia um vendedor de tampinha estava indo para o casamento dele, e aí ele colocou essa tampinha no bolso. E aí o ex-marido da mulher chegou e deu um tiro nele.
E aí a tampinha salvou ele, porque era a tampinha mais resistente do mundo. E aí essa tampinha fecha todas as garrafas de Gatorade. Pô, agora essa tampinha faz sentido. Caralho, Gatorade, pode usar aí se quiser, tá? Meu Deus. Deixa eu ver onde eu tô aqui. A história de criação é um importante primeiro passo para fornecer respostas sobre por que as pessoas deveriam se importar com você ou seus produtos e serviços. Essa história não apenas responde quem você é e de onde você vem, mas também ajuda a configurar os outros elementos do código primitivo. Né? Toda empresa começa em algum lugar, de alguma forma e através de alguém. História da reserva, do Rony. Perfeito. Vendendo bermuda, top demais. Ó, o último slide de história de origem. Agora os meus slides estão certos, a numeração ali em cima, tá? Inclusive, pessoal, o 5, 6 e o 7 é assim, ó. Tem um que é 3 slides, tá? Então, até o 4 ali que só demora um pouquinho, igual esse aqui. Assim como contar uma boa fábula ou história, a oportunidade está em como torná-la mais interessante. Copy, né? Pegar elementos e transbordá-los, né? Obviamente, se a sua empresa começou vendendo móveis, mas não foi bem sucedida e agora está fazendo tacos de bilhar, o início de um não gera o outro, mas contextualiza a jornada, né? Então ele conta, ó, meu pai mexia com móveis, só que ele trabalhava para os outros. E aí eu aprendi aquilo, eu quis abrir minha empresa. Só que deu tudo errado, 3 pessoas compraram fiado de mim, eu fali, não consegui comprar mais móveis. Só que um amigo meu falou assim, cara, eu estou precisando aqui, ó, de um taco de bilhar para minha sinuca, não sei o quê. Você que já manja de madeira, você não quer fazer para mim? E aí deu muito certo, eu fiz rápido, ele gostou e falou que nunca tinha visto um tão bom. Começaram a vender para os amigos e aí eu vi que ninguém fornecia tacos para a região. Percebe? O que deu errado ali conecta com os outros. Eu acabei de fazer isso com vocês, eu mostrei para vocês que meus 7 negócios deram errado, que eu não sabia vender, não sabia marketing, etc. Fui no evento, percebi isso, saí de lá, comecei a imergir em estudar marketing e vendas, aplicar os conceitos e aí as coisas viraram. A história de um, mesmo que fracassada, conectou com a outra, né? A história de origem fornece a resposta para as perguntas. De onde você veio? Não é sobre como as coisas são feitas, ou sobre a missão ou oportunidades futuras da empresa, tá? Então, ó, espero que vocês tenham entendido o seguinte. Brastemp talvez seja uma das poucas exceções. Não sei nada da história, mas quero os produtos. Leandro, mas ali, pensa comigo, imagina se tivesse uma empresa. A Brastemp talvez no Brasil a gente não saiba, mas de onde que ela é? Dependendo do país de onde que ela é, ali a história de origem dela ajudou muito. Então, é aquilo que eu estou te falando. Não necessariamente precisa ter os 7 elementos para ser uma empresa foda. Mas, ao ter, as probabilidades de que você construa grandes fãs é maior. Muito maior. Entende? Muito maior. Tá? Pode ser que seus produtos sejam tão bons que ele não precise. Mas se talvez tivesse um concorrente da Brastemp com uma história muito boa, ia complicar para ele. Entende? Então... É você pensar o seguinte, você já tem uma pessoa aí, um expert, você já tem uma empresa. Todos eles saíram de algum lugar. Pensa como que você pode pegar elementos ali e tornar a história realmente muito interessante. Galera de stand-up faz isso muito bem, você já viu? O Whindersson. Cara, você pega o Whindersson, a história que ele está contando, normalmente é uma história que acontece com todo mundo. Mas ele dá uma riqueza de detalhe que aquilo ali fica engraçado, entende? Então, tente fazer isso para conectar. Esses recursos são incorporados em outros 6 elementos dentro do código primitivo. A história de origem sozinha já vai ajudar um pouquinho, mas ela precisa dos outros 6 para realmente fazer força, né? Pode assistir um trechinho de uma live minha. Se você já gostou desse trechinho, imagino que sim, porque você ficou até o final, você vai assistir agora a live completinha. Nossa, sua cabeça vai fazer assim, ó... Puff. Você vai agora aqui embaixo na descrição, tá, do vídeo ali no YouTube e lá tem o link para a live completa. Então você vai fazer isso agora e vai lá assistir.